Então quer dizer que tem uma forma que eu posso pagar menos imposto de renda nas minhas operações realizadas na Bolsa de Valores? Interessante. E de maneira totalmente ilícita? Pois é sobre isso que a gente vai conversar. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre compensação de prejuízo. Sim, uma forma que você consegue pagar menos imposto de renda quando você tiver alguma operação com lucro nas suas ações. Tem uma série de regrinhas aqui que a gente precisa ficar bem atento, não é algo trivial e é naturalmente óbvio que eu vou passar para vocês aquilo que eu coloquei, o meu patrimônio em risco, como eu sempre fiz aqui no nosso canal do YouTube. Fiz uma operação, vou mostrar para vocês passo a passo, trazendo todos os riscos, ou pelo menos os principais, e também a vantagem no final das contas. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Bom, de todo modo, utilizei aqui duas fontes importantes, a Instrução Normativa da Receita Federal, número 1585, de 2015. É claro que ela teve outras edições posteriores, mas no que se refere ao assunto de hoje, está tudo lá disponível para você. E também pegamos ali algumas outras informações no próprio site do Ministério da Fazenda. Se você depois quiser dar uma lida com calma, está aqui todo o caminho para você acessar lá e ler as informações pertinentes. Tudo bem? Então vamos começar. Basicamente, qual que é a nossa definição aqui? Caso você tenha acumulado uma rentabilidade negativa em alguma ação, é possível realizar o prejuízo, ou seja, vender, e abater esse valor em vendas futuras com lucro. Então, primeiro você tem que ter uma situação em que a rentabilidade está negativa, isso não é prejuízo, prejuízo é só quando você realiza, quando você faz a operação de venda, e aí você tem então um prejuízo acumulado. Depois disso, futuramente, se você tiver alguma venda com lucro, aquele prejuízo que você teve no passado, você consegue compensar nessa sua operação lucrativa. Tá? Dessa forma, a grande conclusão, você vai acabar menos imposto de renda. Mas tem uma série aqui de regras para que a gente possa fazer isso acontecer de verdade. Passarei aqui 4 cuidados prévios que você precisa ter. Então, temos que respeitar a classe dos ativos, ou seja, quer fazer esse movimento com ação? Faça, não tem problema, mas tem que ser com ação também. Quer fazer com fundo imobiliário? Faça também, tá tudo certo, e assim por diante. Existem algumas particularidades, por exemplo, você pode compensar ação com BDR, mas eu não vou entrar aqui muito no mérito, até porque o nosso foco são empresas listadas no Brasil, né? Um outro ponto é que você tem que ficar muito atento, é que existe uma janela temporal fundamental. Pelas regras do Ministério da Fazenda, que você tem lá naquele site que eu citei no início, se você vender com prejuízo no mesmo dia em que você realiza a sua compra posterior, isso é day trade. É claro que day trade a gente sabe muito bem, mesma quantidade, mesmo ativo, mesmo dia. Tudo bem? Então tem que ser em dias diferentes. Até porque, se for day trade, não interessa, você vai pagar imposto de renda sim em cima daquela operação de lucro. Isso é regra. Pegando aqui, então, os outros 2 últimos cuidados, é fundamental que você respeite, então, essa ordem temporal. E eu estou frisando isso de maneira até repetitiva, porque você tem que lembrar que é proibido compensar perdas em um mês com ganhos obtidos em meses anteriores. Então, se você teve um lucro no passado e agora você teve um prejuízo, dançou. Tá? Essa regrinha aqui que a gente está passando para vocês não funciona. E eu até tirei um print para que você possa ver essa informação também lá no site da Receita Federal. E aqui também tem um outro ponto que para que você consiga carregar esse prejuízo contábil e que você queira utilizar esse benefício em anos posteriores, você é também obrigado a declarar, a informar esse prejuízo na sua declaração anual de imposto de renda. Não é difícil, é super tranquilo, tá? E aqui está a regrinha básica em que eles falam sobre isso. Eu peguei aqui o trechinho para vocês, a gente não precisa ler, mas você tem que colocar no formulário de resumo de apuração de ganhos de renda variável, é fundamental que você deixe isso registrado. Dessa forma, você consegue, por exemplo, pegar um prejuízo de 2025 e aplicar essa compensação em 2026, ou 2027, ou 2028, sem problema nenhum.
Se fechar o ano e você não fizer isso, perdeu a oportunidade. Não tem como. Feito esse aviso, então vamos finalmente entender como é que funciona isso aqui. Eu vou usar o exemplo real, que, né, obviamente eu acabei colocando aqui para vocês. Eu tinha ali Semin no dia 10 de janeiro de 2025, foi uma sexta-feira, e aqui eu estou colocando essa informação porque ela vai ser relevante mais para frente. Eu tinha 20 mil ações com um preço médio de 5,66. Mas eu percebi que eu poderia, dado que a cotação estava bem mais barata, talvez eu pudesse fazer então essa compensação de prejuízo. Eu simplesmente, no dia 10, vendi toda a posição por 4,87 e na terça-feira, dia 14, eu recomprei tudo por 4,86. Sim, vendi 97.400 e recomprei por 97.200. Basicamente isso. E aí, como que seria o modus operandi? Eu quero entender, Bruno, como é que eu consigo fazer isso? Primeira coisa, você tem que identificar uma situação favorável. Eu tinha um preço médio, como eu falei para vocês, maior do que a cotação atual, e eu quero ali quero fazer esse movimento com uma ação que eu não quero diminuir a minha quantidade. Eu só quero fazer esse movimento aqui contábil mesmo, mas no final do dia, no final do processo todo, eu não quero ser prejudicado em quantidade de ações, porque isso é fundamental, dado que a minha remuneração de renda passiva ela está em cima da quantidade de ações e não do patrimônio envolvido, como vocês sabem muito bem. Próximo passo é realizar a venda com prejuízo em um dia. Eu vendi e aí eu tive um prejuízo ali contábil de 16 mil reais. 5,66 menos 4,86 vezes 20 mil ações, dá 16 mil. Nesse dia aqui eu estava acumulando um prejuízo de 80 centavos em cada uma das ações. E você tem que fazer uma compra em outro dia, e eu comprei por 4,86. Na realidade, olhando aqui agora o meu histórico, foi por 4,87 que eu vendi. Então aqui seria algo próximo a 16 mil reais, tá? Um pouquinho menos, mas não tem problema. De todo modo, eu recomprei as 20 mesmas mil ações de Semin pelos 4,86. Qual foi o resultado desse movimento? Mantive exatamente a mesma quantidade de ações de Semin, mas eu acumulei um prejuízo contábil de 16 mil reais. Que eu vou usar no futuro. Perfeito. Agora, e os riscos? É muito importante a gente conversar sobre isso. Uma coisa que pode acontecer, você vende por um valor, mas nos dias seguintes a ação dispara. Aí é dureza. Nesse caso, você não vai conseguir recomprar todas as ações que você tinha sem colocar algum dinheiro novo na Bolsa de Valores. Então, vou dar um exemplo aqui super teórico, tá? No dia 19/3 de qualquer ano, você foi lá e vendeu 10 mil ações de uma empresa que não existe na Bolsa, que é o VDA B3. E cada uma delas foi por 10 reais. Ok? E note nesse exemplo que eu nem estou falando para vocês quanto que está sendo o meu prejuízo. Eu só estou falando que eu vendi essas ações por um preço mais barato do que eu comprei. Tão simples quanto isso. Mas nessa operação, quanto que eu coloquei no meu bolso? 100 mil reais. Vamos supor que no dia seguinte, no dia 20/3, eu queria recomprar aquela mesma posição de 10 mil VDA B3. Só que daí a cotação disparou para 13 reais por ação. E aí como é que eu vou fazer? Eu tenho que desembolsar 130 mil reais. Eu já não tenho esse dinheiro, porque eu não quero mexer com dinheiro novo. Então, olha o resultado, que é muito trágico, né? Você pode ali recomprar no máximo 7.600 ações. Basicamente, eu pego 100 mil reais que eu tinha em caixa, divido por 13 reais, eu vou chegar em algo próximo a 7.600, né? Enfim, diminuir minha posição, o que é muito ruim, porque a minha renda passiva ela vai diminuir também, mas eu consegui meu prejuízo contábil. Então, esse é um risco que você tem que ficar muito atento, porque pode acontecer de no dia seguinte ela disparar. E se disparar, deu errado, na minha humilde opinião. Um outro caso aqui é você se enganar com os números. Eu falo isso para todo mundo. Pessoal, não fiquem presos a preço médio, a yield on cost, a passado. Isso vai te atrapalhar demais na sua tomada de decisão para o futuro. Mas esse nem é muito escopo aqui do vídeo. De todo modo, vamos supor que num futuro distante, você quer ali vender por um preço menor do que o seu antigo preço médio original.
achando que você está lucrando. Bruno, eu não entendi nada do que você falou. Você vai entender, olha só. Vamos pegar aquele nosso exemplo de Semin, que foi verdadeiro. Dia 10 de janeiro de 2025. Lembra que meu preço médio era 5,66? Maravilha. Lembra que no dia 14 eu fui lá e acabei fazendo uma nova compra, né? Eu vendi tudo e aí eu acabei recomprando. Então, teoricamente, essa minha nova operação, eu fiquei isoladamente com um preço médio de 4,86, certo? É isso que vai aparecer para mim na plataforma que eu estiver usando. É isso que vai mostrar para mim no meu home broker. Mas esses 4,86, ele é real? Não. Ele não é o seu verdadeiro preço médio. Porque você desembolsou, na realidade, em todo o seu histórico, 5,66. Tá bom? Mas aí passou um futuro ali, X, 1, 2, 3 meses, alguns anos, e eu decidi vender por 5,50. E lembra que vai estar aparecendo no meu home broker, 4,86. Note que nessa diferença aqui, a gente tem um lucro de aproximados ali 65 centavos, aproximadamente. Então parece que eu estou lucrando. Mas qual que é o meu verdadeiro preço médio nessa operação? 5,66. Então, na real, eu estou tomando um prejuízo. Eu estou depredando o meu patrimônio em R$16, achando que eu estou lucrando. E eu não estou. Então, muito cuidado nesse tipo de conta. Uma vez que você fez esse mecanismo, essa manobra, esse movimento para reduzir o seu imposto de renda, você tem que estar muito claro sobre o que é o valor real e aquilo que é o valor que está mostrando no seu home broker ou na sua planilha. E isso aqui já é um grande fator psicológico que atrapalha o investidor. Ele fala, aí Bruno, já não estou gostando disso. Mas tudo bem, né? Só estou mostrando para vocês qual que é o custo psicológico desse tipo de operação. Mas tem mais coisa ainda. Você pode acabar ficando com uma ilusão que seu yield on cost ele vai ser efetivamente maior por uma redução do preço médio. É um desdobramento do outro risco, né? Ali vamos supor que nós tenhamos em 2025 uns 50 centavos de proventos. Qual que seria o meu preço médio, aliás, qual que seria, né, meu yield on cost se eu considerar meu preço médio original? 8,8%. Nada mal, né? Mas enfim, quando eu olho de novo para o home broker, depois desse movimento, eu vou ter ali um outro preço médio. E aí eu vou ter uma falsa sensação de que meu yield on cost é de 10,2%. Não caia nessa pegadinha. Planilha, aplicativo e etc. aceita qualquer coisa. O seu yield on cost real é 8,8%. E nesse caso você só está tendo uma maquiagem daqueles 10,2%. Se você fizer essa operação, esse movimento, com uma ação visando lá no futuro descontar esse benefício fiscal na própria ação, não vai dar certo. Como assim, Bruno? Matematicamente falando, e aí eu deixo para você esse desafio, essa provocação intelectual, se você quiser fazer, obviamente, em que você vai ver que, na realidade, como o seu preço médio artificialmente ele foi reduzido, quando você realiza futuramente uma venda com muito lucro, e lucro verdadeiro, você, na verdade, perde todo esse benefício, porque você reduziu o seu preço médio. Tá? Então, aqui eu vou tentar só materializar para vocês. Se não entender, pega a caneta, pega ali o papel e aí você faz manualmente. Preço médio de Semin antigo, 5,66, e eu consegui vender por R$8. Todas as minhas 20 mil ações. Essa seria uma operação que eu queria vender tudo com lucro. Então, qual que é o meu lucro aqui? 2,34, 8 menos 5,66, vezes as 20 mil ações. Então eu tenho ali um lucro de 46.800 a serem tributados. Tá? Nem estou calculando aqui ainda, mas esse vai ser o lucro que vai ser tributado. No entanto, se eu uso a própria Semin para lá no futuro vender por R$8, porém utilizando esse meu preço médio artificial, aí olha só o que vai acontecer. O meu lucro por ação vai ser de 3,14. Maior, obviamente. A quantidade é a mesma, e aí eu vou ter ali um total de 62.800 a serem tributados. Mas eu uso a manobra que eu tinha do meu prejuízo acumulado, de 16 mil reais aproximadamente, como a gente tinha calculado já. No final das contas, você vai perceber que 62.800 menos 16 é rigorosamente 46.800. Então, não funcionou. Quer fazer isso? Faça com outro ativo.
Tudo bem? A manobra com um e uma venda no futuro com lucro para você abater e ter efetivamente uma eficiência tributária, você vai fazer com outro ativo. Combinado? Então, quais foram os aprendizados, tá? Na minha humilde opinião, coisas que eu errei. Não faça na sexta-feira. Eu fiz com um papel altamente volátil, o que já é complexo, não sei se foi tão sensato assim. Eu fiz na sexta-feira, aí eu tive que aguentar o finalzinho da sexta, sábado, domingo. Eu só fui realizar a finalização do movimento na terça-feira. Olha a quantidade de dias para sair alguma notícia no mundo que pudesse abalar o mercado de minério de ferro. Ia ser muito complexo. Então, se você faz na sexta, tecnicamente você iria finalizar na segunda-feira. E se eu fizesse isso na segunda, eu ia fazer aquele meu erro inicial. Eu não conseguiria recomprar todas as ações. Eu segurei um pouquinho a mais, passei calor, fiquei preocupado, falei, putz, será que deu certo? Não vai dar certo. Mas aí o mercado acabou me ajudando, deu uma colher de chá, o que é muito raro, né, na verdade. E aí eu consegui vender com 1 centavo de lucro. Mas tudo bem. O grande ponto é isso aqui. Não faça na sexta-feira. Quer fazer? Faz na segunda para terça, na terça para quarta, na quarta para quinta. Ou no máximo ali da quinta para sexta, tá? Meio de semana talvez seja mais interessante. Mas é isso. Na sexta não faça. Se você quiser diminuir o risco, eu vendi toda a minha posição. Não havia essa necessidade, eu concordo. Se você está com medo, mas quer testar isso aos poucos, ao invés de vender toda a sua posição, venda uma quantidade menor. Não tem problema nenhum. E aí você vai acumulando esse prejuízo. Ao invés de vender as 20 mil ações, eu poderia ter vendido só 5 mil. Ou 1.000 mesmo, só para ter ali a materialização de como que seria esse processo. E aí você consegue diluir esse risco, dado que você não vai fazer em apenas uma única operação. Ok? Tente fazer esse tipo de coisa num cenário extremamente pessimista, sem sinais de melhora. Justamente para você não pagar mais caro na sua recompra. De novo, a sua ideia sempre nesse tipo de movimento é manter rigorosamente a mesma quantidade de ações no início e no fim, ok? Para não prejudicar também a sua renda passiva. Como a gente já até adiantou um pouquinho para vocês, vale a pena você fazer esse tipo de movimento se você tiver algum ativo na sua carteira em que você tenha pretensão lá no futuro de vender quando a cotação ficar um pouco mais cara. Seria um trade? Sim, seria um trade. Mas eu não acho que isso é ruim, tá? Eu acho que é muito interessante a gente ter uma ação que paga proventos, eu tenho minha renda passiva, que é o que me interessa, mas se eventualmente uma Semin, eu tenho ali um preço médio abaixo de R$5, sabe-se lá Deus por quê, lá no futuro chega a R$40, por que eu não posso vender toda aquela posição com um baita lucro e aí começar a procurar outras oportunidades no mercado? Não vejo nada de errado nisso, tá? Então, são perspectivas. Você tem mais ferramenta aqui para poder dançar conforme a música, conforme o contexto que você está na Bolsa de Valores. E nos Estados Unidos, existe uma tal de Wash Sale Rule. É uma regra que não permite esse tipo de movimento. Essa venda e recompra, você não é beneficiado com a questão dos tributos, os impostos. Você até vai conseguir fazer a operação. Provavelmente você vai ser investigado, porque isso eles não entendem como algo lícito e também você não vai ter esse benefício. Aqui no Brasil, conforme eu mostrei para vocês no início desse vídeo, todo o nosso respaldo foi técnico, baseado em regras da CVM e de normativas que são amplamente divulgadas aí, é só você acessar. Qualquer dúvida, você dá uma conferida lá. Então aqui no Brasil, isso é lícito. Tudo bem? Então, em resumo, eu vou traduzir todo o vídeo para vocês como que seria essa aplicação bem sucedida, né? Quando você consegue pagar menos imposto de renda. E esse número aqui, eu acho que é o que mais me chamou a atenção, é o que talvez justifique você querer entender isso aqui direitinho. Então eu não vou repetir o que a gente já conversou, né? Ali eu vou só recapitular que no resultado final da minha venda e recompra, eu mantive as minhas ações e acumulei um prejuízo contábil de R$16 mil. E eu fiz isso com o quê? Com a Semin. Aí, qual seria a continuação? Vender outro ativo com lucro considerável. Eu tenho na minha carteira, vocês sabem disso, apenas 4 ativos. E vamos supor que eu vá fazer uma venda no futuro de Irani, pelo preço ali de R$15. E eu tô ali olhando o meu preço médio, que está em 7,80, eu tenho 3.500 ações,
surgiu uma oportunidade para eu comprar algo mais barato, ou a Irani não está me atendendo mais em termos de dividend yield. Enfim, os motivos são variados. Até porque vocês sabem que aqui no Vida de Acionista a gente não vende apenas quando há perda de fundamento. A gente também faz isso, mas existem outros contextos que eu acho que são muito eficientes para você realizar uma venda. Isso aí a gente deixa até como uma provocação. Se você quiser um vídeo em que eu aborde esse tipo de coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom? E se você ainda não acompanha o nosso trabalho, é só clicar no botãozinho de se inscrever e deixar o like. Mas, olha só como que seria aqui a conta. Só para a gente resumir o impacto. E ele é muito significativo. Eu tenho 3.500 ações, vou vender por R$15 num cenário hipotético futuro, com meu preço médio de R$ 7,80. Esse daqui seria, na realidade, o lucro que eu teria que pagar o imposto de 15%. Certo? Operações de swing trade, quando tiver lucro, você vai pagar o imposto de 15%. Maravilha. Mas eu tenho aquele prejuízo contábil de R$16 mil das minhas ações da Semin. Então, na realidade, o valor que vai ser tributado é 9.200. Bem menor do que os aproximados 25 mil que eu iria ali na minha venda pura, limpa de Irani. Isso faz com que eu tenha, na realidade, que pagar um imposto de 1.380. Algo bem pequeno mesmo, até porque aqui nós estamos falando de um montante que está sendo movimentado, girando na casa de mais de R$52 mil. Bruno, como é que você chegou nessa conta? 3.500 ações vendidas a R$15, tá? Agora, se eu não tivesse esse benefício fiscal, se eu não tivesse feito essa compensação aqui de prejuízo, olha o que eu teria que pagar de imposto. 3.780. Basicamente, é o valor de 3.500 vezes 15 menos 7,80 vezes os 15% de imposto. Bruno, mas tudo bem, você pagou 1.300, seria 3.700, não é aquele valor tão significativo. E aí, nessa hora que eu quero que você pare um pouquinho. Toda vez que você for fazer análises em que você vai comparar uma abordagem ou outra, independentemente de qual seja, tá? Não é apenas isso. Faça também uma visão nominal, como a gente está fazendo aqui, desses valores, olhando o número mesmo, mas faça uma análise percentual. Isso aqui é mágico, tá? Eu estou pagando, na verdade, menos 63% de imposto de renda. E aí eu te pergunto, será que vale a pena, considerando que você não apenas compra a ação e fica sentado em cima dela? Será que no futuro você realmente não vai querer vender nada? E se você for vender, vai ficar um pouco incômodo pagar toda aquela montanha, né, de imposto em cima do seu lucro, sendo que você poderia fazer essas manobras recorrentemente para ir acumulando com calma e elegância um prejuízo que lá na frente você pode compensar e às vezes sair com todo o seu lucro na mão sem pagar nada de imposto de renda. E o mais importante de tudo, que eu acho que é fundamental, quando essa técnica ela é bem aplicada, você não altera a sua quantidade de ações. A gente preconiza muito isso, porque você vai receber a sua renda passiva em função da quantidade delas. Então, a grande ideia de dividir com vocês esse racional não é convencer você a fazer ou a não fazer. Eu só quero que você tenha conhecimento dessa ferramenta, que ela pode ser aplicada, te expus 4 slides de riscos e apenas 1 de vantagem. Aí você decide se vale a pena ou não fazer. Na minha humilde opinião, dependendo do investidor e do contexto que ele está vivendo, isso aqui pode ser válido. Espero realmente que vocês tenham gostado e até o próximo encontro.